E a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Agora foi. Muito bom estar aqui com vocês nesse sábado, né? Mais uma vez eu digo sempre que é muito bom estar aqui e hoje especialmente podendo dividir com vocês algo que já gerou em mim, eu não diria que fruto, mas uma convicção de fruto, né, através da palavra do Evangelho. Algo que já gerou em mim também uma convicção complexa daquilo que eu não estou fazendo, né, que se chama arrependimento, daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso mudar. E eu queria que você hoje abrisse seu coração, porque verdadeiramente o que a gente precisa é de um terreno que esteja propício a receber a palavra e mais nada. Porque a palavra ela é suficiente para produzir tudo aquilo que Deus tem para fazer. Então, antes de começar a ministração dessa palavra propriamente dita, eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente, como igreja, poder orar, agradecer, né, e cumprimentar aqui as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez, aqueles que estão ainda vindo aqui e conhecendo a igreja, fiquem à vontade, que Deus abençoe e possa nessa noite falar com o seu coração, falar com o seu espírito aquilo que Ele quer para a sua vida. Amém? Feche seus olhos e, se puder, concorde comigo em nome de Jesus nessa oração. Pai, nesse momento nós nos colocamos, Senhor, em local de adoração, de devoção, de ação de graças ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado por essa tarde de sábado. Muito obrigado, Senhor, porque temos esse ambiente, esse espaço, onde nós temos liberdade para confessar a Tua palavra, liberdade para confessar a fé no Senhor. Mas, sobretudo, meu Deus, nós temos liberdade espiritual, porque o Senhor nos fez livres, Senhor. Livres através do sangue do Teu Filho Jesus. Nós pedimos, ó Deus, dá ordem aos Teus anjos, Senhor, a nosso respeito, a respeito do que vai ser ministrado aqui essa noite. E que possamos, ó Deus, estabelecer novos marcos, não, Senhor, em nível de igreja, não no nível de doutrina, mas no nosso coração. Marcos novos nos nossos corações. Marcos que vão nortear os caminhos pelos quais as veredas do nosso coração, Senhor, são transitadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem com a transformação sobrenatural, Pai. Vem com o poder maravilhoso da palavra, o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que limpa, que a Tua palavra possa cumprir tudo aquilo que ela diz acerca do Teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nada seja roubado, perdido, frustrado, oprimido, esquecido, deixado de lado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que possamos sair daqui cheios do poder, da Tua graça e cumprir verdadeiramente o Teu propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, como eu falei com vocês, a quem não me conhece, meu nome é Bernardo, eu sou pastor aqui nessa igreja, sou pastor dos jovens, né? Tem umas pessoas aqui, uns outros que eu não conheço, eu não sei se sou eu, estou distante, ou se a pessoa é nova, mas sejam bem-vindos. E eu sou marido de Aline, pai de Miguel, de Gustavo, de Bento, graças a Deus, só deles, né? Não vai ter mais, apesar das orações de Bento, a gente não vai parar por aí. Mas a gente, assim, eu fui designado e eu estou dentro de um propósito da igreja que o pastor já vem ventilando, já vem trazendo isso para a gente já há algum tempo, que a gente vai trabalhar em cima de ensinamentos do livro de Atos dos Apóstolos. Quem sabia disso? Pronto. Então, quem não sabia, fique sabendo que durante algum tempo, não sei quanto tempo o Espírito vai designar isso para a igreja, nós vamos trabalhar em cima de princípios que estão lá esculpidos, que estão entalhados no livro de Atos dos Apóstolos, que poderia muito bem se chamar Atos do quê? Do Espírito Santo. A gente conhece popularmente como o quê? Atos, né? E tá bom, não precisa mais do que isso. Mas se você não leu ainda o livro de Atos, leia. Eu convido vocês
uma expressão que eu gosto muito, a imergir nesse livro, a conhecer esse livro, a degustar. Tem um pregador, um doutrinador, um doutor de teologia, não sei nem se ele já é pós-doutor em teologia, que eu gosto muito, que é um homem de Deus, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele fala um negócio muito legal, ele fala assim, olha, eu já não leio mais a Bíblia, eu moro em alguns livros. E ele passa ali períodos longos de imersão naqueles livros. Não é à toa que ele é um comentarista da Bíblia, ele comenta os versículos da Bíblia. Então, eu queria lhe convidar para esse caminho, para essa vereda que Deus quer trazer para a gente. E essa vereda vai estar dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? O pastor aqui fez um compromisso uma vez de ler que livro foi. Vamos ver se vocês estão ligados. Quem leu falou. Quem leu todo? Esdras. Foi bom? Foi bênção, né? Aquilo ali, sabe quem vai tirar de vocês? Ninguém. Sabe quem poderia dar? Ninguém também. Isso aí foi uma conquista vossa, foi uma conquista que vocês entalharam, que vocês buscaram, mergulhando na palavra de Deus. E a mesma coisa o Espírito está nos guiando para quê? Para mergulhar no livro de Atos dos Apóstolos. Quando a gente entende, a preciosidade, e Provérbios fala muito disso, de buscar o tesouro, buscar a sabedoria, e o quão rico é, a gente consegue uma profundidade maior. Mas eu não vou demorar muito mais tempo, vamos passar ao ministério da palavra. Se vocês puderem, por favor, acompanhem na sua Bíblia. Se vocês não puderem, acompanhem na tela. Vamos começar com Lucas 24, a partir do versículo 44. Se você puder, abra a sua Bíblia, abra. Seja ela em formato digital, seja ela em formato físico. Lucas, no último capítulo, 24, a partir do verso 44. Eu vou usar a NVT de 2021. Se vocês quiserem projetar ela, pronto. Quando eu puder ler, diga, pode ler. Pronto, eu vou esperar. Quando eu puder ler, diga, pode ler. Melhorou. Em seguida, disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Agora envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Do poder do céu. A gente está lendo um trecho de uma conversa que Jesus teve com os discípulos, de uma orientação, de uma ministração, que a gente lê normalmente com um nomezinho, um títulozinho. Quem sabe qual é o título desse tópico aqui da Bíblia? Eu vou ajudar. A grande comissão. Quando a gente chega em Mateus e Marcos, vai ter lá o verbo que? Ide. Ide por todo mundo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar. Pronto. Isso aqui a gente está falando de quê? Da grande... Isso é só para mim? Isso é só para quem tem teologia? Isso é para todo que crê em Cristo. Isso é para todo mundo que entende que Jesus, através da morte vicária dele, através do sangue que ele derramou, ele salva, ele liberta, ele cura, ele traz a vida eterna. Isso é para todo mundo que é discípulo de Cristo. Vocês concordam comigo? Estamos bem aqui? Ok. Então a gente precisa entender que
Se a gente tem uma designação, é que a gente tem que cumprir com o quê? Com a grande comissão. E o que é a grande comissão? Ir por todo mundo, fazendo discípulos, ensinando a guardar e batizando em nome de Jesus. Não tem o que conversar mais além disso. A gente não precisa entender mais nada além disso do que a gente tem que fazer. Então a gente já sabe o que é que a gente tem que fazer. Não sabe? Onde é que entra a dificuldade para a gente nisso aqui? Para mim, pessoalmente, não entra no que fazer. Não entra em quem tem que fazer. Mas entra em como fazer. Eu não sei se é para vocês assim, mas para mim é. Para mim é difícil saber se eu cumpro a grande comissão sendo um evangelista, sendo um ajudante no ensino, sendo a pessoa somente que cuida do banheiro da igreja, sendo a pessoa que vem aqui cuidar do som, da sonoplastia. E eu fiquei muito tempo ainda com isso na minha cabeça, assim, como é que eu posso ajudar na grande comissão se eu não estou lá diretamente na rua ganhando pessoas? E Deus, ao passar dos tempos, Ele foi me mostrando que tudo isso faz parte da grande comissão. Quando a gente se reúne ao corpo, ou seja, quando a gente está ligado ao quê? À videira, lembra lá de João capítulo 15? Quando a gente está ligado na videira, a gente produz o quê? Fale comigo. Fruto. E aquele que não produz fruto, acontece o quê? É lançado fora e depois faz o quê? Queima. É um galho seco, é um galho frutífero. Então, se você está aqui, creia, você está onde? Você está ligado, você está na videira. Se você não está produzindo fruto, ou o que você deveria produzir, você precisa entender que agora depende de uma reflexão para saber como você vai produzir. Por quê? Porque nem sempre, aí entra uma outra rubrica daquilo que eu estava pensando. O fruto que você vai produzir vai ser aqui dentro. O fruto que você vai produzir vai estar ligado a uma cadeia de organização, de estrutura ministerial. O fruto que você vai produzir, o ID que você vai cumprir, não necessariamente vai estar aqui dentro desse estabelecimento, dentro desse prédio, dentro dessa construção. O fruto que você vai produzir, muitas vezes, vai estar sentado do seu lado na escola. O fruto que você vai produzir vai estar na fila do pão que você vai comprar todo dia, e você está lá e você está vendo aquela pessoa todo dia. O ID que você vai produzir, às vezes, vai estar cruzando a rua. O ID que você vai produzir, materializar, que você vai consubstancializar, vai estar, muitas vezes, sentado numa sarjeta, bêbado, sujo, e você vai sentir uma vontade enorme de quê? De ignorar. O ID que você vai produzir, às vezes, não vai estar aqui dentro da igreja, mas vai estar como um superior hierárquico, opressor, mal educado, massivo, que você vai sentir, muitas vezes, uma vontade santa de orar contra a vida dele, amém? Diga amém não. Por quê? Porque o ID não está dentro da igreja, o ID está lá fora. Aqui a gente está cumprindo simplesmente como uma base, como um ambiente de recepção daquelas pessoas que estão lá propícias ao ID. E hoje nós entendemos, e o que vem sendo passado para nós, num destilar como de orvalho, é que nós entendemos que o discipulado é a coluna cervical de todo o ID. Porque ele disse, ide e fazei membros, ide e fazei amigos, ide e fazei parceiros, ide e fazeis colegas de jogo. Não, ide e fazeis de Cristo. E nós entendemos verdadeiramente que uma organização, ela tem que ter minimamente, os olhos voltados para fazer discípulos, mas discípulos saudáveis. Só que para fazer discípulos saudáveis, uma organização, me permita o erro de português, tem que ser organizada. Porque se você se organizar e não tiver princípios, você não vai conseguir construir essa via saudável.
E o livro de Atos dos Apóstolos mostra que, para que a gente cumpra com essa comissão, tem um critério que o próprio Jesus nos alertou já há um tempo atrás. Tem um critério, tem uma condição, tem uma necessidade basilar, tem uma necessidade que eu diria fundamental, fulcral, de quê? Que a gente seja revestido do quê? Eu li aí. Do poder que vem do alto. E aí é onde muitos, inclusive eu, erram. Porque a gente quer fazer pelo quê? Pelo braço, pela força, pelo poder. Vamos aqui, vamos meter LED. A gente estava conversando com o Denis, assim, o que o Denis tem no coração dele para fazer é para o estádio do Vitória, não é para ali. O que o Denis tem no coração e no potencial que ele tem de agir para fazer o Summer Kids é no estádio do Dragão, meu amigo. Mas ele está fazendo o que tem, com o que tem, até que não tenha mais para poder fazer melhor ainda. E está lá, aconteceu. Às vezes a gente fica, não, eu só vou fazer, né, quando eu tiver isso. Só vou fazer quando eu tiver lido a Bíblia toda. Eu nunca li a Bíblia toda, eu só vou sair para a rua para pregar quando eu tiver assim. Ou então, e é esses pontozinhos que a gente vai tratar hoje. Por quê? Eu quero lhe dizer serenamente o que eu aprendi. Não depende de você. Não depende da sua força. Não depende do que você sabe. Não depende do que você estudou. Não depende de você. É por você, mas não é feito por você. Vamos lá, vamos para frente que vocês vão entendendo o que eu estou dizendo. Então, quando a gente entende que Jesus aí em Lucas, e aí fala assim, Bernardo, você está falando que vai falar de Atos, por que você falou de Lucas? Primeiro porque o escritor é o mesmo. Quem escreveu Lucas foi quem escreveu Atos. Amém? Os dois escreveram a mesma coisa. Dentro de uma perspectiva histórica, os livros foram encomendados juntos. Só que naquela época escrever um livro às vezes demorava algumas décadas. Então, às vezes, a coisa demora um pouco mais. Então, ele escreveu os livros sob encomenda para entregar uma pessoa junto. Se você for estudar um pouco de arte sacra, não estou falando de adorar a imagem, mas se você for estudar arte sacra, quando Lucas é retratado, São Lucas, ele é retratado com 2 livrinhos debaixo do braço. Que são que livros? O Evangelho e Atos dos Apóstolos. Ele vendia junto, já os combos aí. Quem inventou o combo de livro foi Lucas. Já vendia os 2 juntos. Compre 1, leve 2. E aí pegou e deixou aquilo ali como um compêndio. Aquilo ali era só um livro, uma obra de 2 tomos, de 2 livros. Então, quando ele escreveu Lucas, o final emenda diretamente o final de Lucas, emenda com o quê? Historicamente vai ser Atos dos Apóstolos. Não tem para onde correr. Então, quando Jesus, antes de ascender, disse que os discípulos deveriam aguardar até que fossem do alto revestidos de poder, ele começa o livro de Atos dos Apóstolos do mesmo jeito. Vamos ver isso aqui? Vamos lá. Aí agora eu quero que você vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler a partir do 1. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, podem abrir com calma. Na minha Bíblia aqui diz assim, a promessa do Espírito Santo. Posso ler? Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo. Isso aí é o escritor falando, né? Tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que você foi levado para o céu. Até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e ele lhes apresentou muitas provas claras do que estava vivo e lhes falou do reino de Deus.
Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhe disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aí a gente pode ler Caldas das Taipas, Guimarães, Braga, Portugal e Europa. Amém? Depois de ter dito isso, foi levado numa grande nuvem e os discípulos não conseguiriam mais vê-los. E aí a gente segue. Mas aqui tem um termozinho que foi o que me pegou. Por quê? Porque eu não conhecia muito bem esse termo. Eu ignorava de alguma forma. Eu lia, biblicamente já li algumas vezes, e ignorava por quê? Porque eu nunca me aprofundei, nunca busquei, nunca cheguei ali para fazer assim, o que quer dizer isso? Qual é o desdobramento disso na minha vida? Numa leitura aplicada à minha vida, o que quer dizer esse termo? E o termo simplesmente é o seguinte: eu creio no Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo fala com o meu espírito, eu creio que o Espírito Santo é Deus, eu tenho ali uma convicção de fé sobre o Espírito Santo. Mas eu nunca tinha dado vazão ao termo que ele disse aqui, ó. Vocês receberão, versículo 8, se quiser projete para a gente ler junto. Vocês receberão o quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eu falei assim, oxê, eu já recebi o Espírito Santo, e cadê esse poder? O meu veio faltando. Porque eu não estou achando esse poder na minha vida, não. Eu estou buscando e não estou achando. Se o Espírito Santo veio como uma promessa, essa promessa está em onde, gente? Está lá onde? Está escrito aonde? Joel capítulo 2, certo? E João também fala, Jesus fala em João, que ele vai dar o quê? O Paracleto, que é o Espírito Santo. João 14. Então, se eu creio que eu sou lavado e remido pelo sangue do Espírito, sou lavado pela água, sou lavado pelo sangue de Jesus, batizado pelo Espírito Santo, o que é que eu creio? Porque onde é que está meu poder? Quem foi que pegou a parte dobrada aí? Porque eu estou sem a minha. Se você nunca se perguntou isso, se pergunte. Porque se você não achou, está faltando. E é justamente esse poder que faz falta no desenvolvimento do quê? Da grande comissão. Sem ele você não consegue cumprir. Por quê? Porque, não, mais uma vez eu digo, não depende da sua força. A obra que tem aí para fazer da grande comissão, você não consegue fazer, por mais diligente que você seja, essa obra você não consegue fazer sem o quê? Sem o poder. Se fosse assim, Jesus não teria falado o quê? Fique aí vocês quietos, que agora quando eu subir, vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês receberão o quê? Poder. Onde é que está esse poder? Se a Bíblia promete para a gente esse poder, por que eu não... estou falando de mim, a minha reflexão. Por que eu não estou conseguindo dar a vazão que a Bíblia diz que eu posso dar quando a gente tem esse poder? Aí eu vou explicar para vocês o porquê. Abram comigo lá, no livro de Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Jesus respondeu na Bíblia onde é que estava meu erro. O erro, aí ele botou, aí eu li assim, né? O seu erro, Bernardo, está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Foi isso que Jesus respondeu. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O contexto aí não foi minha pergunta. O contexto aí foi um inquirimento teológico que os saduceus estavam fazendo para Jesus, e eles criam na ressurreição e estavam perguntando, sabe aquela historinha? A mulher era casada com um o homem morreu, depois casou com o irmão morreu, até morreu, foi morrendo todo mundo. No céu ela vai casar com quem? Certo? Mas eu entendo que, dentro da hermenêutica desse texto, existem dois elementos que necessitam de conhecimento.
Independente do conteúdo, da abordagem teológica que você vai dar, você tem que conhecer esses dois elementos. Amém? Escrituras e poder de Deus. Independente. Você pode fazer qualquer pergunta dentro de qualquer linha aqui para Jesus. Jesus ele vai ter que lhe responder dentro. Você vai ter que entender dentro do conhecimento das Escrituras e o poder de Deus, que são dois elementos diferentes. E eu achava que eu conhecia bem as Escrituras. Só que como é que eu conheço bem as Escrituras se eu não conheço bem o poder de Deus? Eu não tenho como conseguir tirar o que eu preciso tirar das Escrituras se eu não conheço o poder de Deus. E poder aí tem uma definição muito interessante. A palavra que é usada aí para poder é uma palavrazinha do grego que ela é até bem divulgada no meio evangélico. Dunamis. André já cantou a pedra ali. O termo grego aí que foi escrito se chama dunamis, que é a mesma raiz etimológica para dínamo, dinamite, dinamismo, dinâmica, é a mesma. Quer dizer o quê? Poder de Deus. Mas essas palavras que eu quero dizer o quê? Ela dá uma impressão sempre de quê? De movimento. Dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica aqui, aí todo mundo vai ter que o quê? Se mexer do lugar. Fulano é bem dinâmico. Quer dizer o quê? Que ele é movimentado, que ele é desenrascado, que ele vai, que ele volta, que ele resolve o problema. Só que a gente, às vezes, entende que o poder de Deus é algo estático. A gente entende que o poder de Deus ele tem que estar condensado aonde? No templo. A gente tem que ver a glória. Tem que trazer a glória para dentro do templo. Tem que trazer a presença para dentro do templo. E não. Ela não tem que vir para dentro do templo e habitar dentro do templo. Ela pode vir dentro do templo, mas a dinâmica, o poder vai ser exercido lá fora. No dinâmico, no dínamos, no dunamis. E muitas vezes eu pensava, assim, não, aqui a gente tem que trabalhar, é a igreja que vai avançar, a igreja que vai fazer. E eu estava certo, só que é pior do que estar certo é estar meio certo. Pior do que estar errado é estar meio certo. Porque quando eu acho que eu estou meio certo, eu me convenço de que eu não preciso melhorar. E quando eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não necessariamente isso quer dizer só na minha vida. O mundo está fraco esperando por nós aplicar o poder de Deus lá fora. O mundo está carente esperando nossa oração. A gente estava lá fora domingo passado. Eu vi algumas pessoas se mobilizando, tocando em outras, tocando no sentido de indo com o intuito de uma abordagem espiritual, de uma oração, de uma palavra, de uma direção de Deus. Mas a gente não precisa estar lá como igreja. A gente pode estar lá levando nossos filhos para andar de bicicleta. A gente pode fazer esse ID, como eu já disse, na padaria, na rua, no mercado, nas estações de serviço. A gente pode estar lá, não sei, parando num café. Eu não gosto de ir para café, porque, não sei, eu não gosto de ficar, mas eu descobri uma forma boa de ir para um café. Eu vou e não falo nada. É incrível isso, parece que o povo gosta de mexer com quem está quieto, né? Eu vou e fico calado, peço um copo de coca grande, e aí eles disfarçam. Se você vê eu tomando um copo de gin, não é gin não, viu, minha gente? É Coca-Cola. Aí ele bota num copo de gin grande com muito gelo e bota minha Coca-Cola. Eu sento lá e fico quietinho. Eles não aguentam ver o quieto. Então, é brasileiro? É Zuca? O que estás a fazer aqui? Quanto tempo está aqui? Aí já era, aí começa. Aí eu começo a trocar ideia com eles. E aí chega um brasileiro, você é de onde? Eu falo, rapaz, sou da Bahia. Não sei o que lá. Eu começo a mexer com minha preguiça, pai Abrão. Começa a mexer com minha preguiça e tal. Eu falo assim, rapaz, a gente é inteligente, a gente tem um trabalho, né? Eu ouvi falar de ócio produtivo, aí vou brincando, a gente vai brincando. E nessa a gente vai, né? Conversando, mexe com um, mexe com o outro, faz amizade com um, amizade com o outro. E a coisa vai fluindo.
Se eu tivesse parado em casa, nunca que isso ia acontecer. Se eu tivesse imaginando o que eu precisava para chegar lá, nunca ia acontecer. Então, quando a gente entende que Deus usa o poder dele para nos capacitar para fazer as coisas, a gente já imagina, isso é para pastor, isso é para missionário, e não é. No Léxico de Strong diz que esse poder, esse dunamis, ele quer dizer força, capacidade, habilidade, especialmente poder milagroso ou sobrenatural. Ele aparece cerca de 120 vezes no Novo Testamento. E como é que ele se manifesta para nós? Primeiro, irmão e irmã, eu quero dizer para você que o poder de Deus, ele não deixa o seu pecado permanecer. Se o seu problema para você manifestar a glória de Deus e cumprir o seu ID, no seu entendimento é o pecado, eu quero te dizer que você está errado. Porque o poder de Deus que tem em você e sobre você, ele não vai deixar esse pecado permanecer. Ele só está permanecendo enquanto você não se insurgiu ainda para ir lá fora cumprir. Como é que a gente alcança isso? Vamos ler Bíblia para vocês entenderem. Abram comigo, por favor, em Romanos 8, 12, 14. 12 a 14. Vamos lá. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Quem consegue isso, né? Me diga aí. Quem consegue fazer isso aí, naturalmente, sem poder de Deus? Ninguém, nem eu, nem você. Nem eu e nem você. O que é que ele está dizendo aí? Vocês não têm que fazer o que sua natureza humana lhe pede. Ele está falando de pecado, tá? Não está falando de natureza trivial e comum da graça, não. Está falando de pecado. Pode seguir. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, da carne, morrerão. Se, contudo, pelo quê? Poder do Espírito, dunamis, fizerem morrer as obras do corpo, acontecerá o quê? Viverão. Pode seguir. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O seu pecado não te limita. O seu pecado não te limita, porque o poder está liberado sobre sua vida. O que você precisa fazer é desobedeça o seu pecado. Coloque em convicção, você hoje obedece ao Espírito de Deus, você é renovado, você é filho de Deus. Por que você vai ceder para isso? Por que você vai obedecer isso? Por que você vai sucumbir a isso? Você tem poder, você tem força para isso. Você tem o dunamis. A primeira inflexão do dunamis na sua vida não é você impor a mão sobre enfermos e eles serem curados, não é pernas crescerem, não é mortos ressuscitarem, como a gente vai ver aqui que aconteceu no dunamis com esse poder. Não. O primeiro reflexo do dunamis na sua vida é gerar em vocês o caráter de Cristo, gerar em nós uma santificação, uma santidade que o sangue nos habilitou para ser. É gerar em nós a ausência de culpa que nos impede de seguir avante e cumprir o ID que Cristo determinou para nós. É fazer com que o seu pecado não lhe envergonhe diante de uma possível evangelização, diante de uma possível palavra de encorajamento a uma pessoa que precisa. É lhe dar coragem e intrepidez para você vencer a timidez, a frieza espiritual e falar com pessoas que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, e foi através do sangue de Jesus. E o seu pecado não pode lhe limitar a isso. Se você aceita o seu pecado, você está negando a Cristo, você está obedecendo à carne, e isso vai lhe levar para a morte. Não sou eu que estou falando, está escrito. E da mesma forma que essa palavra me confronta, eu espero que o Espírito Santo traga a revelação para vocês. Porque eu não posso seguir sucumbindo ao erro que eu tenho habitualmente todo dia, dizer, não, eu tenho que estar muito melhor para chegar lá e fazer. Não! Você tem que fazer e mudar. A gente fala aqui de ceia direto. E é o mesmo princípio.
Não é não tomar a ceia porque está em pecado, é largar o pecado e tomar a ceia, porque lá o pecado você larga na hora e não comete mais. É chegar lá fora, você está vendo, Deus lhe... Outro dia Miguel estava me perguntando, meu pai, esse negócio... Eu nunca vi você dando dinheiro para mendigo. Eu falei, filho, aqui não tem mendigo. Acha um aí que a gente vai atrás. Porque ele viu, a gente foi agora em Coimbra, tinha uns artistas de rua, ele viu ofertando aos artistas de rua. Ele falou, você dá para artista de rua, mas eu nunca vi você dando para mendigo. Eu falei, porque não tem. No Brasil, às vezes, Deus mandava acordar um, acordar outro. Né? Acorde aí, vamos comer e tal. Mas a gente tem que vencer esses impulsos que a gente tem. Ah, não vou evangelizar. Aquela pessoa do trabalho, ela não vai receber. Os melhores crentes que eu conheço foram as piores pessoas para se evangelizar. A primeira, eu. Cheio de mim, convicto, cheio de teoria, cheio de... Eu estudava religião desde muito cedo e tal, eu debatia. Está na moda agora o debate, né? Aí pronto. Eu era daquele grupo. Não era ateu, mas não era nada, era à toa. Seguia nada direito. Né? Seguia nada direito, era. Mas conversar fiado eu tinha muito conversa. Até o dia que Jesus me pegou e me estreitou. Falou assim, peraí, vou lhe dar uns 100 quilos aqui agora para você ver. E às vezes o que está precisando é de uma pessoa tremendo. É de uma pessoa com medo. É de uma pessoa com simplicidade. Porque às vezes o crente, né, cheio de si... Olha, querido, quero te dizer essa noite, Deus está me dizendo aqui, eis que te digo, tu estás em pecado, arrepende para não morrer. O cara não vai levar a sério nunca nada disso. Que nem eu vi outro dia um exemplo de evangelismo, uma pessoa, sabe, enaltecendo os erros da outra. Você, não sei o quê. Calma. Vamos devagar. Calma, moreno. Precisa ser assim. Conversa com a pessoa. Troca uma ideia. Conhece ela. De onde é que ela veio? E outra. Se não for ali e não concretizar com você, você deixou a semente, vai vir com outra pessoa. Tem gente que está num processo de conversão há anos. Meu pai, até hoje, meu Deus, meu pai. Toda vez é um debate filosófico com meu pai. Eu falo de Jesus, Jesus é maravilhoso, é tremendo. Os astros do cosmos e os deuses de Antártida. Eu falei, cara, Atlântida. Eu falei, tá bom, pai, certo. Mas eu vou apertar ele? Não vou. É pelo convencimento do Espírito Santo. Depende de mim? Depende do quê? Do dunamis. Do poder de Deus. O poder de Deus está sobre mim? Tá, mas é na hora dele. Mas é o seu pecado que vai separar você de falar isso? Não é, irmão. Luta contra esse pecado. Termina esse pecado, confessa esse pecado. Fala com o pastor, eu quero confessar meus pecados todos aqui. Seja o que for. Tem criança aqui. Seja a seara que for. Desde o pudim que você come a mais, até o dinheiro que você pegou de alguém, ou a dívida que você não está querendo pagar, o que for, confessa e deixa, mas não deixa esse pecado lhe separar do seu cumprimento principal da comissão que Jesus deixou para a sua vida, que é o ID. Não deixa. O dunamis, o poder de Deus, ele vem para quê? Para tirar o pecado, em primeiro lugar. Por que a gente recebe o poder de Deus? Em primeiro lugar, tirar pecado. A partir de amanhã, irmãos, a partir de hoje de noite, deixa de falar com ninguém, não. Eu brinco que o evangelista, ele aproveita toda oportunidade, né? A pessoa chega para o evangelista assim, meu pai, calor, né? Ele falou, calor, o inferno está pior, viu? Eu ouvi dizer, lago de fogo está pior. Já ouviu falar? Não, lago de fogo Conhece não? Não. É o que é? É uma praia? Não, é o inferno. Foi que Satanás vai para lá. Agora, quem não for para Cristo, vai com ele. Como é isso? Tá doido? Não, é assim, vou lhe explicar. Vai lá. Eu já vi a pessoa. Alô, quero falar com fulano. Não, aqui quem está falando é Beltrano. Mas, olha, se você ligou, eu acho que é de Deus, viu? Você não ligou errado, não. Você ligou certo. Você já ouviu falar do Evangelho? Eu já vi fazer isso. Baiano é artista, né? Já vi. Então, assim, você não precisa ser esse tipo de gente, não, que já tem uma resposta sagaz. Eu achava isso. Aí, o que é que eu fui fazer? Eu fui para ônibus distribuir panfleto. Dá certo, não. Não.
Distribuir panfleto em ônibus, não dá certo não. Mas fui, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Fui. Não ganhei ninguém. Não ganhei ninguém, porque ninguém queria ser meu amigo lá. 2 minutos de conversa. E às vezes você precisa estar ali todo dia conversando com a pessoa, visitando a pessoa. Posso dizer como é que você ganha pessoas? Uma forma simples, e todo mundo tem no coração? Serviço. Todo mundo aqui, se eu falar aqui, todo mundo que está aqui gosta de servir. Todo mundo que está aqui gosta de servir, sim ou não? Quer ver? Quando você faz uma comida gostosa, você gosta de elogio? Você gosta de servir. Não é não? Eu mesmo, se eu fizer uma coisa que eu me inspirei para fazer, eu quero que a pessoa reconheça. A Aline, não vou fazer propaganda não, senão o pessoal vai querer tomar café lá. A Aline faz um café maravilhoso. Eu não sei o que a Aline bota no café. O mesmo café, o mesmo coador, a mesma água, o mesmo fogão. Está aqui, ó, para as provas. Todo mundo que chega lá em casa fala, o que é que tem nesse café? Esse café de Aline é gostoso, esse café é tão convidado, viu, para tomar café lá em casa. É incrível, faz o mesmo lugar, o mesmo café, a mesma compra, o mesmo coador, a mesma água. A Aline faz um café, eu não sei, a miligrana que ela bota mais ali faz a diferença. Isso aí, quando ela faz, que junta na mesa, é bênção. A gente recebeu um casal de pastores de onde é que eles estão? Milão? É na Itália. Amigos nossos lá, que o pessoal tinha que ir embora cedo, ficou mais por causa do café. Então você tem alguma habilidade aí, que o seu pecado, você imagina que o seu pecado está frustrando outra pessoa de receber essa habilidade sua. Por quê? Porque você fica, eu ainda erro naquilo, eu não posso, eu não estou. Não dá. Abandona esse pecado, recebe o poder de Deus e vai lá e faz a obra. Amém? Vamos seguir. Você não pode deixar o pecado lhe frustrar. Deixe Deus enaltecer suas habilidades. Deixe Deus mostrar qual o caminho que você vai seguir. Eu tenho um texto grande aqui de Romanos para ler, mas eu vou pular e vou falar aqui algumas citações que eu acho mais interessantes. O professor Rousseau Shedd fala o seguinte, que a santificação é resultado da presença poderosa do Espírito Santo no crente. O mesmo poder, olha o que ele diz, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, dá vitória sobre o domínio do pecado. Você tem aí, dentro de si, sobre si, lhe envolvendo, lhe ungindo o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, para vencer esse pecado que você está pensando em agora. Conte com o poder de Deus. Amém? O Hernandes Dias Lopes, que eu falei antes, tem um livro de santidade que ele fala o seguinte, o Espírito Santo é mais poderoso que o pecado mais forte que há na sua vida. Forte isso, né, gente? Não importa o tamanho do seu pecado. Seja pecadinho, seja pecadão, o Espírito Santo é mais poderoso. Não deixe que o seu pecado lhe separe da obra de Deus. Não é obra de igreja não, gente. Não é obra da igreja das Taipas não. Você pode ir daqui, na Bélgica, na China, no Brasil, não vai ter mais GPS no Brasil agora. No Brasil, onde for. Tem mais gente perdida, vai precisar mais do Espírito Santo. Onde vocês estiverem, o poder que há em vocês independe de ministério de igreja. Ele está com vocês, é de Deus, vocês receberam já. A gente aqui se reúne para quê? Para todo mundo usar junto, que fica o quê? Mais forte. Porque às vezes o jeito que eu faço tem alguma coisa que pode ser melhorada, que pode ser ajustada. Mas você não precisa disso, você pode fazer isso agora saindo na rua. Não deixe o pecado lhe separar. Eu não estou dizendo que você pode pecar não, tá? O que eu estou lhe dizendo é para você se arrepender dos seus pecados e não ficar preso neles. Confesse e deixe. Jesus foi lá e salvou a mulher adulta, sim ou não? Ele cumpriu a lei sobre ela? Hein? Vamos ver. A lei do Espírito. Vai e não peque mais. Ele já tinha trazido o reino sobre a vida dela. Mas ele tirou ela da sentença. Quem foi que deu aquela sentença para a pecadora? Foram os judeus? Vamos lá, pense comigo aí. A sentença sobre a mulher adulta, a sentença de apedrejamento, foram os judeus que criaram? Quem foi que criou? Quem? A lei. Quem fez a lei? Pois é. Quando Jesus fala assim, olhe,
Agora, a lei vai se cumprir por meio do Espírito. Vai, não peques mais. E você está aí pedindo pedra sobre você. Ah, não, eu peco, eu estou errando nisso. Ainda não sou perfeito. Ainda não fiz caligrafia para fazer o A direito. Ó. Tem gente que se pega nos mínimos detalhes, gente. Se liberta, é liberdade. Um reino de luz, de graça, de paz. Se solta, gente. Fala com o que você tem que falar, prega para o que você tem que pregar. Fica preso nisso, não. O Espírito Santo é maior do que qualquer pecado que a gente tenha. Segundo ponto. Primeiro ponto. Vamos lá, vamos bater isso direto, que no final eu vou fazer. Nós temos uma grande comissão, essa grande comissão se cumpre com o quê? Com o poder, o dunamis. Esse poder, ele vem primeiramente sobre o quê? Sobre nosso testemunho pessoal, nossa vida, nossa santificação. Então ele aperfeiçoa a nossa fraqueza. O poder de Deus nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. E esse poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza para quê? Para a gente cumprir o quê? A grande comissão. Certo? Vamos para o segundo ponto. A capacitação espiritual para pregar o evangelho do reino. Vamos abrir Atos 4:33. Vamos lá. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Sobre todos eles havia grande graça. Grande graça. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Sobre todos eles havia grande graça. Tem um autor muito conhecido também, pessoal que estuda teologia, o Carson, que fala o seguinte: a palavra dunamis em Atos reflete tanto poder miraculoso quanto autoridade para proclamar o evangelho em contextos hostis. É a capacitação sobrenatural para cumprir a missão de Cristo, o ID. Então, quando a gente fala de poder, às vezes a gente acha que é um poder miraculoso para quê? Agora eu trago anjos que vão bater asa de fogo, queimar o seu pecado. Não, é um poder, às vezes, simplesmente o poder de lhe dar a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa e alcançar o destino certo, que é Deus. Às vezes você nem imagina o que você está fazendo. Às vezes você está fazendo uma coisa até impensada, como é que chama? Não é involuntária não, mas não é intencional, sabe? Como é? Inconsciente. E aí você chega lá e fala assim, mas peraí, o que foi que você falou aí? Não, foi isso aqui. Rapaz, eu senti, Deus me falou, a pessoa vem, né? Deus me falou essa noite que alguém ia falar isso. Tá? Não sei. É miraculoso. Já aconteceu, não foi não, com você? Pronto. Às vezes é miraculoso. Às vezes você chega com a pessoa, você, não sei, vocês são assim, eu sou assim. Eu chego, olho para a pessoa assim, cara, não está bem hoje. Está diferente, tem alguma coisa diferente. Aí eu só pergunto isso, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Quer que eu ore por você? Está precisando de oração? Aí a pessoa já, meu Deus, sabe? E essa capacitação só vai gerar em vocês se vocês saírem para fazer. A gente só vai conseguir saber a hora de fazer quando a gente sente o impulso e faz. Porque quando você oferece um copo d'água a uma pessoa, o máximo que ela pode dizer é o quê? Ela não vai pegar água e jogar em sua cara. Ou você oferece uma palavra, oferece um conforto, uma pessoa que está... Não. A gente é muito bom de ser médico, mas é muito pouco bom de ser evangelista. Porque se eu vou falar para vocês que eu estou com a dor, vai aparecer indicação de remédio aqui um bocado. Olha, tome isso, tome aquilo outro. Mas na hora da gente evangelizar e falar o que realmente a gente foi chamado para fazer, a gente não faz. Quando a gente fala que está com a dor, quando a gente fala que precisa de uma ajuda em um determinado assunto, a gente, né, médico, advogado, surge um bocado. Agora, evangelista, que o ID que Deus mandou a gente fazer, a gente é tímido. A gente fala pouco. E o que é que o poder de Deus está declarando aqui? Foi o que o Carson falou ali, que eu achei muito interessante, que é uma obra miraculosa de cumprir o desígnio de Deus. O que é que ele está dizendo com isso? O cara pode ser analfabeto e está diante de um PhD, um double PhD, um cara que tirou 2 pós-doutorados,
e ele falar da obra de Deus e Deus se manifestar naquele lugar. Pastor Samuel, eu dou esse exemplo para todo mundo. Conheci o testemunho dele, eu conto. Pastor Samuel era encanador. Encanador andava com a malona preta assim, sabe? Aquela malona grande. E aí, para contrabalancear o peso, ele tinha uma Bíblia também gigante que ele andava, né? Uma Bíblia bem grande. É o quê? Pichileiro. Desculpe. Pichileiro. E aí ele andava com uma Bíblia bem grande e uma maleta grande. Aí onde ele chegava, ele pousava a mala e pousava a Bíblia. Aí ele chegou na casa de um judeu. Um homem de conhecimento elevado, um homem com notoriedade em vários aspectos e tal. E ele chegou lá e pousou o livro. Aí ele falou, o que é isso aí? Isso é uma Bíblia. Não conhece a Bíblia? Conheço. Então, a Bíblia aqui, a palavra de Deus. Ele, palavra de Deus? Não é não. Aí ele falou assim, por quê? Aí começa a conversa. Aí ele foi fazendo serviço e foi conversando com esse judeu. O judeu falou que ele vem de uma casta de judeus já antiga, que tinha uma tradição e não sei o quê, e que ele tinha lá a vida dele, mas não era muito ligado com Deus. Ele cumpria os requisitos para ser um judeu, os hábitos judaicos, mas Deus para ele não era muito assim. Aí o pastor Samuel simplesmente fez uma coisa. Parou ali e orou por ele. Naquela oração, as palavras que ele usou, ele falou assim, não é possível. Quando ele terminou a oração, falou em nome de Jesus, amém. As palavras que ele usou naquela oração traziam um nível de questionamento individual, íntimo, que ele falou, não é possível que você tenha conseguido examinar com tanto detalhe os meus conflitos individuais. Para chegar dessa forma que você falou, pedindo a Deus que se revelasse a mim nesse aspecto, porque são coisas que eu tenho conflitos há anos. E ele começou a falar. Uma oração que ele pediu para fazer, que sabe-se lá se durou 5 minutos. Ganhou um homem para Jesus. E às vezes a gente faz o quê? Não orar não, né? Vou falar aqui, vou orar, vou tomar um não. Deixa lá, alguém vem orar. Tem alguém orando por ele. Eu oro de casa por ele. Chegar em casa, vou orar por você, viu? E não ora. E não ora. Então, essa timidez, o poder tira da gente. Essa timidez, essa falta de ousadia espiritual, essa falta de consciência do que a gente tem, essa falta de consciência do que foi derramado sobre nós, do preço que foi pago para que isso fosse tornado acessível a gente hoje, a gente não dá valor. E a gente tem obras... Eu não estou falando da gente ainda mover montanhas, ainda, eu creio que vai chegar a esse nível. Mas a gente pode fazer pequenos milagres o tempo todo, afinal de contas, a festa no céu, quando uma pessoa se arrepende. E a gente, às vezes, tem a mensagem para gerar festa no céu e não usa essa mensagem. Por quê? Está preso. Não tenho, eu não sou. Isso aí é para quem é pastor, isso aí é para quem é missionário, tem um chamado. O seu chamado você já tem, irmão. Quem tem dúvida do chamado aqui? Levanta a mão. Já tirou hoje. Seu chamado é o ID. Qual é o seu chamado? É ser pastor? Não, ID. Meu chamado não é ser pastor. Meu chamado é cumprir o ID. Meu chamado é cumprir o ID na minha casa, na rua, na igreja, em todo canto. Seja a função que for. A gente já passou por lugares que o ministério da gente era banheiro, a gente lavava banheiro. Meu primeiro ministério foi arrumar cadeira. Eu arrumava cadeira. Eu falei, ninguém arruma as cadeiras aqui quando sai, não, pastor? Não, deixa comigo, no ministério agora. Vamos arrumar cadeira. Não existe isso. Você tem um chamado, o seu chamado é o ID. Ponto final. Não tenha. E Deus liberou, o que Deus liberou sobre a minha vida, sobre a vida do pastor, sobre a vida do maior evangelista que você conhece, que prega para dezenas de milhares de pessoas, o que ele derramou lá, derramou sobre você. O Espírito que tirou, que ressuscitou Cristo, derramou sobre você. É o mesmo Espírito. Por que você está colocando ele em copinhos pequenos da ceia, quando você pode ter doses transbordantes na sua vida? Se convença de que você
não é o que você acha que você é. Você é muito mais do que isso. Você pode muito mais do que isso. Porque você tem poder, porque Deus derramou esse poder sobre você. Amém? Vamos seguir. Primeiro aspecto do poder sobre nossa vida, amém? O pecado não lhe tira da história. O poder lhe habilita para isso. Segundo, a capacitação de pregar o evangelho vem desse poder, não vem de nós. A gente tem que cumprir o ID mesmo assim. Terceiro, as marcas do reino de Deus se manifestam através do poder de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Quem puder, abra. Quem não puder, vamos ler ali. Abra e leia. Vamos abrir. Lucas 9, 1. É a mesma coisa que está escrito também em Mateus 10, 1. Vamos lá? Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Ele deu o quê? Poder e autoridade. 2. Depois enviou-os para quê? Anunciar o quê? O reino de Deus e curar os enfermos. Amém? Isso é para você e para mim. Isso é para você e para mim. O mesmo Espírito que está sobre nós hoje, esse poder, é o poder que Ele liberou para a gente lá. É o poder que eu estou falando para vocês hoje, que a gente precisa conhecer e aplicar. Não é poder só para quem é o queridinho de Jeová, o santo. Não é poder para quem passa jejum de 21 dias, de 40 dias. Não é poder só para soprar. Deixa eu botar o soprar, né? Não é poder só para quem está orando a noite inteira. Não. É poder para mim e para você. Claro que, se Deus não está achando quem está buscando, Ele vai usar quem está buscando, sim ou não? Porque Ele diz, é princípio bíblico, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, está em Tiago. Ele não vai, não, vou jogar aqui agora tudo na mão de Bernardo, e Bernardo não está ligando para nada. Não tem nada a ver com isso, porque senão acontece o sentido inverso, que a gente vê muito, que é o uso do poder ao invés do serviço é do autosserviço, da autopromoção, da vaidade, do desejo próprio, né? da pseudo-autoridade. A autoridade se transforma em autoritarismo e ele acha que é alguma coisa e não é, porque o poder não é dele. Então, claro que a gente precisa buscar, mas a gente precisa ter primeiro o quê? Consciência de que existe isso. Porque foi como eu falei para vocês naquele texto de Jesus, a gente não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. E a gente precisa despertar para isso. O milagre, ele não acontece sem a gente estar envolvido nele. Ele só acontece se a gente buscar se envolver. Não dá para a gente curar um enfermo. Eu tenho um hábito. Miguel até me pergunta também direto. Miguel e Bento também agora estão percebendo. Toda vez que passa uma ambulância fazendo barulho, ao invés de me irritar, eu oro. Eu paro e oro. Senhor, não sei o que está acontecendo ali. Pode ser só motorista com pressa. Mas o que estiver acontecendo ali, por favor, intervém, Senhor. Usa os médicos, usa quem está ali, faz a tua vontade, cumpre o teu propósito. Por quê? Porque é obrigação minha, é o mínimo que eu posso fazer. Se alguém chega com enfermidade, tem que orar. Tem que orar. Eu digo que meu casamento com a Aline começou com a pneumonia dela. Eu fui lá orar no hospital. É sério. E os irmãos acham, rapaz, aquele irmão Bernardo é de fé, ó, foi lá visitar a Aline, orar. Não. Tinha fundos, né, casamentais no meio. Estava lá já paquerando a irmã. Hein? Foi doente mesmo. Fui lá liberar a fé. Mas a gente tem que sair do lugar. Aí você fala assim, não acontece nada. Eu também achava. Eu estava uma vez no GC e uma mulher falando, meu Deus, eu estou aqui com meu punho, não mexe, não sei o quê. E quem eu era ali? Sabe quem eu era na igreja? Meu cargo, notório, arrumar a cadeira. E eu estava no GC. Estava lá no GC
E aí a mulher falou, meu punho não mexe, já fui médico. Eu falei, já oraram pela senhora? Já. Aí o pastor que estava comigo, ligado, assim, por que você está sentindo de orar? Eu falei, senti de orar. Ele falou, ore. Aí daí eu fui lá e curou a mulher. Do punho, que estava duro. Houve uma obra miraculosa. Só por quê? Porque eu estava com vontade de orar, fui lá e orei. O poder é meu? Foi eu que jejuei 40 dias, 40 noites e... Não. Foi o poder de Deus que se aperfeiçoou na minha fraqueza. Eu obedeci a ordem de Deus e orei por ela. Entoei palavras, esse santo Deus poderoso, desce agora todas as castas de anjos poderosos de ministração de cura. Não, falei, Senhor, Pai, pelo teu amor, Pai, cura aqui o braço da irmã, Senhor. Ela precisa para cozinhar, ela precisa para fazer as coisas dela, ela está aqui, está sentindo dor, está sem dormir. E Deus quis curar. Então, às vezes, a gente fica fantasiando na nossa vida. Ai, eu não consigo, eu sou o vermezinho de Jacó. Eu não posso... Calma, gente, calma. Vai lá e ora, gente. Pede a Deus. Pede a Deus. Eu já vi com meus olhos, a gente já viu. Crescer perna na frente da gente. Cresceu. Só que eu era descrente. Eu vi crescer, só que eu duvidei. Aí eu fui atrás do homem, que a perna cresceu. Falei, é mentira, esse pastor não, isso foi combinado, esse pastor trouxe um homem. Eu pensei isso. Falei, esse pastor trouxe esse homem. É mentira. Aí fui atrás, né? Quando eu avancei assim um pouco mais, era um como é que chama? Um retiro? Não, era um retiro. E aí eu avancei ele assim, eu falei, eu vou lá pegar ele agora, era mentira. Eu falei, aí eu olhei, e aí, irmão? Ele, oi, irmão, tudo bem? Eu falei, o que foi que teve ali? Rapaz, irmão, eu não sei dizer. Eu realmente tinha um desvio. Eu andava, né, tô raso, tô fundo. E aí, agora, eu não sei lhe explicar. Eu estou andando normal. Eu falei, andando normal como? Ele falou, eu não sei se... Eu vou dar um exemplo para o irmão. Aí ele já entregou outro defeito nele, né? Eu vou dizer... Defeito não. Eu vou dizer para o irmão uma coisa. Você não sabe se... O irmão já usou uma prótese? Eu falei, não. Eu falei, pois é. É como se eu tivessem colocado algo adicional aqui em mim. Como se tivesse colocado algo a mais. Como se tivesse colocado um calço. Eu não tenho mais nada. Eu não sinto mais o desvio que eu tinha no corpo. Eu falei, caramba. E você? Aí pronto. Aí eu fui pegar ele. Agora eu vou pegar ele na mentira. Eu falei assim, você mora onde? Eu moro em Alagoinhas. E o pastor era do Paraná. E você veio junto com ele e falou assim, nunca vi esse pastor na minha vida. E eu via pelo sotaque, pelo jeito dele. A gente viu lá. Não tinha como eles terem vindo junto. Aí eu comecei a despertar. Falei, opa, tem alguma coisa aí que eu não conheço. Tem alguma coisa aí que o que eu sei de Bíblia, eu não descobri ainda. Tem um poder aí, tem algo acima do meu entendimento que tramita com Deus, que eu não consegui ainda visualizar. Eu preciso despertar para isso. E aí entra aquela palavra que a gente leu. Vocês ignoram as Escrituras e ignoram o poder de Deus. Só que isso não é para pastores que vêm de outro lugar. Eu tenho uma explicação pessoal para isso, não é bíblica, é um convencimento meu. Mas acontece mais com quem vem de fora, por quê? Porque da mesma forma que Jesus encontrou um impedimento de fé, onde ele vivia, os pastores conhecidos encontram um impedimento de fé onde eles vivem. Aí o pastor Alexandre vai para a igreja, vai lá e prega, e o povo, e aleluia, a gente pulando, aleijado pulando, e não sei o que, cego vendo. Chega aqui e não consegue curar uma dor de cabeça. Porque todo mundo conhece ele, vai tomar café com ele. E isso eu tenho uma teoria minha. Isso é uma teoria minha, tá? Mas a gente precisa crer que a gente tem esse poder dentro de nós, sobre nós e ao nosso redor, que a gente pode orar e Deus se manifestar na vida daquela pessoa. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que guiou os Atos dos Apóstolos e deu origem a esse livro, ele guia nossos atos hoje. É só a gente obedecer. Vou fazer uma lista aqui agora, só para mostrar para vocês e gerar fé no coração de vocês, certo? Vamos lá. O milagre ele é divino, ele não depende de nós, mas tem que ser por meio de nós. Tem que ser por meio de nós. A igreja tem essa incumbência, tem esse ide. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão.
Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Olha o que ele usa aqui. Devoção. Não é só devoção. Não é só devoção. Não é o quanto você é santo, bonito, quanto você é crente que vai mudar nada. É o poder de Deus. Isso aqui foi depois daquele episódio que o paralítico pede a eles e ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Né? Eu uso muito isso, usava muito isso. O pessoal vinha pedir dinheiro e falou assim, meu amigo, eu não tenho dinheiro, mas eu posso orar por você. Quer fazer essa experiência? Querem? Tem um bocado de viciado ali do lado do Braga Shopping. Braga Shopping? Do Braga Shopping. Como é o nome? Braga Park. Para o carro do lado de fora, logo quando você entra. A gente sempre faz isso. Quando para lá, o menino vem. Falei, quer uma oração? Ora aí. Aqui tem um menino. Se vocês andam, vocês conhecem ele. Ele vive alto. Vive em droga. Ele é drogadicto e anda por aqui direto. Já orei, já falei, já preguei, mas é assim. É com calma, é com paciência. Ele está andando aí direto, só vocês vão ver. Um dia, tomara que vocês encontrem ele aí. O Bernardo estava falando ali, ó. Acho que é aquele rapaz. Então, a gente tem a oportunidade o tempo todo de estar sendo usado para milagre. A gente precisa o quê? Crer. Porque a maior barreira de fé para os milagres acontecerem está na gente. Aí de ti, Betsaida, de ti, Corazim, né? E nem Sodoma e Gomorra. Então, a gente precisa começar a despertar, porque há o poder. E o poder é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Vamos ver aqui? Atos 3, 1, 10. Cura do coxo na porta do templo. Foi o que eu acabei de falar. Atos 5, 12, 16. Sinais e curas realizados por Pedro e os apóstolos. Muitos doentes eram levados às ruas e curados até mesmo pela sombra de Pedro que passava. O castigo de Ananias e Zafira. O castigo de Ananias e Zafira foi um ato também miraculoso. A libertação dos apóstolos, Atos 5, 17. A cura de um paralítico por Pedro, em Lida, Atos 9, 32, 35. A ressurreição de Dorcas, Tabita, por Pedro, em Jope, Atos 9, 36 e 42. A libertação de Pedro da prisão por um anjo, Atos 12, 5, 11. Isso aqui, Deus fala muito comigo, porque é interessante o poder da oração nesse ato. Né? A gente falou até no dia que a gente foi orar lá no Polo Esportivo, a gente falou sobre isso. Que o povo estava orando para Deus acerca de Pedro. Quando Pedro bateu na porta, a mulher nem abriu, não acreditou. Meu Deus, você não sabe quem está lá fora, né? Não é Pedro, não é. Deve ser o anjo dele, mulher, você está doida. Estavam orando para a coisa acontecer. Quando aconteceu, eles não acreditavam. Pedro foi liberto. Por quê? Porque era inimaginável. Não dava para imaginar Pedro ser liberto. E aí segue. Cura de um paralítico por Paulo em Listra. A ressurreição de Eutico. Quem lembra de Eutico? O menino cochilou e caiu. Tudo isso. Tem mais. Eu só separei 10. Só separei 10. Eu não estou falando das curas de Cristo, não, porque a pessoa ainda pode falar assim, não, ali foi só Cristo. Foi só Cristo que curou. E aí a gente deixa o quê? Pessoas, às vezes, que são mal intencionadas, e se você vai ler, eu espero que você leia Atos dos Apóstolos, você vai ver que tem pessoas mal intencionadas com o Evangelho e com o poder de Deus. Amém? Você vai ver que teve um cara que chegou assim e falou assim, e aí, quanto é? O quê? Diga aí, quanto é o quê, mãe? Esse poder, me dê aí um pouquinho. Está repreendido, Satanás. Vou vender o poder do Espírito Santo para você. Eu falei, não, pai, me dê aí, eu dou um dinheiro. Toma lá da cá, eu também quero ouvir, esse negócio é bom, dá para fazer um dinheiro com isso. Existe até hoje. Até hoje tem gente assim. O que é que vai fazer a gente acabar com isso? Descentralizar o poder de Deus da mão dessas pessoas. Você tira o poder de Deus na mão delas. Por que eles ainda ganham notoriedade? Porque o crente que está recebendo a palavra crê que só pode ser quem? O cara que entra lá bonito, o cara que entra de terno e gravata, que fala bem, que tem eloquência, que tem... E você pode, às vezes, ir muito mais do que ele, porque você tem uma liberdade com Deus muito maior. E por que você não está fazendo?
Por que você não está orando? Por que você não está falando? Por que você não está pregando? Por quê? A resposta eu já falei. Vós não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje nós saímos desse versículo, amém? Hoje nós conhecemos as Escrituras e nós conhecemos o poder de Deus. E que o Espírito Santo de Deus nos move em ousadia hoje. Nos move em fé. Nos tire o espírito de vermezinho de Jacó e bote a gente espírito de filho amado do Pai Eterno. De filho daquele que criou todo o universo. Não é o seu status social, quanto você tem no banco, a roupa que você veste. Não é suas batalhas pessoais. Não é nada disso que separa a identidade que Jesus colocou sobre você. Você pode orar. A gente tem exemplos em casa. A Aline, enfermeira no Brasil, orando por crianças no Conquista, não foi na UTI neonatal. Criança que estava designado para o pai buscar o corpo. Só para vocês terem ideia. Um bebezinho, o pai estava já tinha designado. Ó, minha prima trabalhava na UTI, ela foi lá fazer uma visita. A Aline orou pela criança, minha filha falou, eu não acredito. O menino teve uma... Tem um milagre aqui circulando entre vocês. Bento, nosso filho. Fruto de oração. A médica chegou para a gente e falou assim, ó, vocês têm outro, né? Bento, com 2 meses, entrou no nível de infecção pulmonar que já estava ligado ao aparelho. 2 meses de vida. A gente orando, a gente consagrando, a gente buscando. E orando, impondo as mãos. E a Bento está aí, está vivo. Não depende da gente, é o poder de Deus. O que é que a gente entra? É por meio de nós, não é pelo nosso poder. Qualquer um que está aqui, crendo em Deus, que é lavado pelo sangue de Cristo, pode fazer uma oração e trazer um milagre para a vida de uma pessoa. Seja um milagre de cura, de libertação, de salvação, tudo aquilo que a gente leu aí, que a gente viu e leu aí. Cura, libertação, salvação. A gente pode orar e a gente pode ser usado. Eu não vou entrar na seara aqui dos dons espirituais, não vou entrar na seara, não vou entrar em nada disso agora. Eu acho que vai chegar o momento certo. Como eu falei, a gente vai ler os pontos do livro de Atos que Deus vai direcionar. Mas essa noite eu quero trazer para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso corpo, para a nossa comunidade de Cristo que está aqui, que nós vamos viver momentos novos de fé. Nós vamos ver o poder de Deus retratado em nossas vidas. E não é pela mão dos pastores, não é pela mão dos líderes ou daqueles que vocês entendam que é potencial, não. Vai ser pelos improváveis. Porque no primeiro capítulo de Atos ele fala de quem? Da vida de Matias. Quem lembra de Matias? Pois é. Foi o 12º apóstolo. Ele ficou no lugar de Judas. Ele foi escolhido por Deus. Tinha lá quem? José, que era conhecido como justo, eu acho. Era até, né? Tinha um José do não sei o quê. E Matias. O versículo ainda fala assim. Tinha José, o justo e tal, filho de Sabás, alguma coisa assim. E Matias. E Deus escolheu quem? Que ninguém sabe. Quem é Matias, velho? É a fila do pão. Mas Deus tinha um propósito com Matias. Ele foi o 12º apóstolo. Quem lembra de Matias no lugar de Judas? Quase ninguém. A Bíblia fala pouquíssimo dele. Mas Matias teve um propósito de Deus e foi escolhido por Deus. Às vezes você se acha improvável. Mas Deus derramou algo na sua vida que só você pode fazer. Tem pessoas, eu fico brincando. Trabalhei numa fábrica lá em São Jorge de Selho, uma fábrica de peixe. Uma fábrica de peixe não existe, né? Mas era o mar. A fábrica de peixe é o mar. Mas eu trabalhava numa fábrica que recebia o peixe do mar e mexia com peixe congelado, né? E eu ficava olhando assim aquele povo. Quando eu cheguei aqui, foi 2018 aquilo, né, que eu trabalhei lá. Em 2018 eu trabalhando lá, eu falei assim, gente... Aí eu perguntava, né? Vocês já ouviram falar aqui de cristãos? Já, claro, a igreja, temos aqui o padre, a paróquia. Não. Cristãos protestantes. Ah, temos vários. Testemunhos de Jeová.
falei, caramba, pode ser que eu seja o único cristão que esses caras vão encontrar o resto da vida deles todas. Toda. Pode ser que eu seja o único. Pode ser que eu seja o único. Então, todo lugar que você for, você tem que pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Você tem uma vida missional. Você tem uma vida com uma missão, e sua missão é o ID. Sua missão é falar do reino de Deus. Sua missão é falar do Evangelho de Cristo. Sua missão é orar por pessoas. Sua missão é levar a cura de Deus para pessoas. Sua missão é levar a libertação de Deus para as pessoas. Gente, eu não quero usar de eloquência. Eu não quero usar de apelações verbais, nem de oratória. Eu quero que o Espírito Santo ministre seu coração. Que você crie a consciência de que existe um poder e que você é objeto desse poder. E que através de você, maravilhas podem acontecer na terra. Como eu estava no GC, estava na célula, só quer que eu ore? Eu orei e a mão da mulher se restabeleceu. Foi eu? Não. Eu era o quê? Arrumador de cadeira. Não que eu seja grande coisa hoje, mas... para vocês entenderem que não importa a função. Sabe? Não importa. É no colégio. Às vezes é o professor mais ranzinza que você tem lá. É o que mais precisa de oração. Às vezes é a colega mais afastada. É a que mais precisa de oração. É a que mais precisa de um toque. É a que mais precisa de discernimento. Peça estratégia a Deus. Peça a Deus, Espírito Santo. O Senhor chegou, deu um sonho para Paulo. Depois disse que Paulo não podia ir para um lugar que ele queria ir. Paulo só queria fazer o bem. Paulo não queria ganhar dinheiro, Paulo não queria nada. Queria pregar o Evangelho. E ele falou, não vá para lá, vá para cá. E Paulo obedeceu. Onde é que o Senhor quer? Onde é que o Senhor quer que eu seja samaritana? A samaritana recebeu a água de Cristo, a água eterna, foi lá e fez o quê? A mulher ficou doida, saiu contando para todo mundo. Onde é que você vai ser o diferencial? Onde é que você vai tocar pessoas? Não sei. Não sei. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu espero que não seja o meu lugar, porque se você estiver lá no meu lugar, eu vou estar deixando de fazer o meu. Então, procure onde é que você vai falar. Onde é que você vai ter uma vida missional? Ah, Bernardo, mas eu ainda não oro. Eu ainda não li a Bíblia toda. Sim, irmão, paciência. Entrega a Cristo e vai lendo. Mas faz o que tem que ser feito. Você não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra. Você não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra. Quantas pessoas podem ser alcançadas pela sua vida? Você vai ficar esperando a melhor condição possível para fazer o que você... Não. Lembra o exemplo que eu falei? Faça com o que você tem até que você não tenha mais para fazer melhor. É o que você pode hoje? Falar com a vizinha de baixo? Fale com a vizinha de baixo. Evangelizar um vizinho de porta? Como é que evangeliza, Bernardo? Não sei. Deus vai lhe dar estratégia. Ah, meu Deus, a casa da mulher vive cheirando a sardinha. Eu falei, compra uma sardinha e dê a ela. Ah, não sei, tem cachorro. Faz um dengo lá no pulguento. Gato. Estou brincando com a Natália, que ela está com os gatos lá. Não sei, gente. Eu estou falando isso para vocês verem como Deus pode usar de várias formas. Tinha uma irmã, mestre Ivone, uma professora, que o barato dela era bolo. Ela falou, rapaz, bolo ganha gente. Você chega com um bolinho na mão, fiz um bolinho aqui. Por quê? Porque ela fazia bolo bem. Chegava com um bolinho na mão, bolo de milho, bênção. Chegava com um bolinho na mão. Ah, peraí, vou passar um cafezinho. Você tinha no mínimo meia hora para falar de Cristo. Se não fosse para falar, você quer ver um exemplo? Se você sentar meia hora com uma pessoa, ela vai largar alguma coisa, vai lhe dar na mão um objeto de evangelização para você. Ela vai falar alguma coisa da vida dela que está ruim. Ah, Bernardo, mas eu não sei falar, eu não sei. Chame outra pessoa com você. Faça o exemplo que Jesus deu. Converse com o pastor. Pastor, eu estou querendo fazer uma visita a uma vizinha minha. Vamos lá comigo? Vai com Soninha. Tem gente aqui para lhe acompanhar. Não fica criando problema, não. Você tem uma investidura na sua vida de Deus.
para ser usada, use. Não é por falta de conhecimento mais. Não é por ignorar o poder de Deus. Não tem mais. Está revelado. A palavra foi revelada, amém? Vamos usar. Fiquem de pé para a gente orar em nome de Jesus. Se você ouviu essa palavra, é só para aqui, pronto, eu falar um negócio que para mim constrange. Não precisa louvor, não precisa não. Se quiserem vir para cá, porque é o que eu vou fazer. Não, se vocês quiserem vir para frente aqui para a gente orar, depois vocês podem tocar a música que vocês tinham programado, mas agora a gente vai orar e eu quero abrir para vocês também, porque às vezes vocês ficam só tocar, e às vezes eu ia brincar, vou brincar não, senão o pessoal pode levar a sério. O anjo passa e você, né? Eu vou ficar brincando demais, o povo leva a sério. Tem anjo não. O que eu quero trazer para vocês aqui agora é o seguinte. O que a gente aprendeu aqui essa noite, que Deus trouxe para nós através da palavra aqui essa noite, não foi eu, tá? Isso aqui eu recebi também. Eu tô junto com vocês. Se você recebeu aqui hoje, essa noite, e você entendeu o que está aqui, e você quer agir conforme está aqui, certo? Você quer, você está no seu coração. A primeira ação que você vai ter, dentro do que a gente falou aqui hoje, do poder de Deus, e da crença que você tem nesse ministério saia do seu lugar e venha para cá para a gente orar. Se mova. Lembra que eu falei do dinamismo? Se mova aí que a gente vai orar.